Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão ligando agora nesse YouTube para poder assistir ao nosso momento, para poder celebrar com a gente. A gente ainda está longe, distante, por causa dessa pandemia, mas nós estamos com muito carinho nesse lugar, preparando um momento especial para a gente poder chegar até a sua casa, até o seu coraçãozinho, tá bom? E olha onde eu estou de novo, já sabe, né? Semana passada eu perguntei para você aonde eu estava. E você já disse que eu estava na praia e eu voltei aqui. Voltei porque a gente precisa falar um pouco mais sobre o que aconteceu na semana passada, quando a gente falou da tempestade. Mas olha, atenção, hein? Hoje eu trouxe uma visita muito especial. Vocês lembram qual era a visita que eu disse que eu traria para essa noite, para esse dia especial? Lembra? Se você lembra, coloca aí no chat. Vamos ver se você prestou atenção no final do nosso encontro da última semana. Quem foi que eu disse? Pois é, esse mesmo, o travesseirinho que Jesus usou para dormir no barco enquanto a tempestade acontecia. O que será que ele viu? O que será que ele sentiu? O que será que aconteceu naquele dia tão importante que nós falamos a semana passada? Ó, que interessante. Você pode agora conhecer esse personagem especial, mas não antes de a gente ter aquele tempo de celebração, aquele tempo de dançar, de cantar, de pular. Então começa a preparar aí o lugar onde você está, afaste as coisas que podem te atrapalhar e prepare para dançar, pular e celebrar, porque eu tenho mais uma grande surpresa para vocês. Não apenas o entrevistado especial já está chegando aqui nos nossos bastidores, já está chegando aqui no nosso centro de gravação, ele já está chegando com segurança, já está chegando muito bem equipado, preparado, porque é uma pessoa muito conhecida, muito célebre. Agora a gente vai apresentar para vocês uma outra personagem, mas muito especial. Essa sim é bem conhecida de vocês. E a hora que as meninas terminarem de cantar e dançar, ela vai voltar, ela vai aparecer nas câmeras novamente. Ela estava viajando, estava de férias com a família, e agora ela retornou, porque ela gosta de praia. Esses dias ela estava na praia, voltou de novo para a praia aqui, e ela vai dar um alô muito especial para vocês. E adivinha, ela que vai fazer a entrevista com o nosso entrevistado especial. Quem você acha que é? Quem você acha que vai aparecer aqui junto com o nosso entrevistado? Quem? Eu tenho certeza que todas as crianças escreveram no chat agora. Tia, o que mesmo? Não, fala mais alto que eu não estou escutando. Tia Jujuba, ela mesmo. Daqui a pouquinho, tia Jujuba e o travesseirinho de Jesus, todos estarão aqui para poder apresentar a vocês um momento muito, muito especial. Vamos dançar? Vamos pular? Vamos celebrar o nome de Jesus? Então a tia Elo e a tia Aninha já estão chegando aqui para poder celebrar com vocês. E aí, meninas, vocês estão preparadas? Cansaram demais da última vez? Prepararam mais o físico para poder colocar a criançada para correr, pular e dançar? Preparamos. Tudo certo? Então manda um oi para a criançada aí. Deus abençoe. Boa noite, galerinha. Como é que vocês estão? Quem aí está preparado para pular, para dançar, para louvar? Porque agora a gente vai cantar uma música e dançar que fala do nosso Deus. Ele é tão grandão e que a gente está nas mãos deles. Então vamos sair desse sofá, arrastar tudo que tem na sala para ficar livre, porque a gente vai dançar um monte. Maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que
Meu Deus é um Deus grandão. 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 Ai, como é bom saber que nós temos um Deus que é grandão, que nos ama. Mas espera aí, não senta ainda não, tá? Que a gente não terminou. A gente agora vai dançar uma música, né, tia Ana? Que é a mesma música que a gente dançou semana passada. Aquela que fala que vem a tempestade e o barco balança para lá, o barco balança para cá, mas ele não afunda, porque Jesus está no nosso barco. Meu barquinho velejando de mansinho, meu barquinho velejando pelo mar. Veio a tempestade com toda a sua fúria, tentando meu barquinho afundar. Meu barquinho velejando de mansinho, meu barquinho velejando pelo mar. Veio a tempestade com toda a sua fúria, tentando meu barquinho afundar. A tempestade com toda a sua fúria, tentando meu barquinho afundar. Meu barquinho velejando de mansinho, meu barquinho velejando pelo mar. Veio a tempestade com toda a sua fúria, tentando meu barquinho afundar. Mas ele não afunda, ele não afunda, ele só balança, ele só balança. Ele firme está, pois dentro dele Deus está. Mas ele não afunda, ele não afunda, ele só balança, ele só balança. Ele firme está, pois dentro dele Deus está. Deus está, Deus está, Deus está dentro
Demorei, né? Ai, mas eu tava com tanta saudade de vocês. E quando eu assisti domingo, o pastor falando que tava no mar, na praia, eu tive que vir correndo aqui, porque eu amo praia, eu amo mar, eu amo piscina, eu amo água, eu amo sol, eu amo... Ai, que delícia! Muito boa noite, famílias, papais, mamães, crianças. E daí, dançaram aí? Deus está, Deus está. Eu gosto muito dessa música. Galerinha, eu vim com uma maletinha. E eu quero saber se alguém sabe o que tem aqui dentro. Coloca aí no chat. O que será que a tia Jujuba trouxe dentro dessa maletinha? Será que é... O que será que pode caber aqui dentro, hein? O que será? Gente, sabe o que eu trouxe aqui? Protetor solar, boia, minha cadeira de praia, que mais? Meu chapéu, óculos de sol, tudo isso. Capaz que ia caber tudo isso aqui dentro, né, gente? Não é, não. Quem aí gosta de brincar? As meninas gritaram mais forte que os meninos. Sinto muito, meninos. Vamos de novo. Quem aí gosta de brincar? Eu também amo brincar. E a gente vai fazer isso agora. Eu vou pedir para a tia... Deixa eu ver quem pode me ajudar. A tia Aninha. Tia Aninha vai vir aqui. Galerinha, dentro dessa caixa, a tia Jujuba colocou papeizinhos com as letras do alfabeto. A, B, C, D. Quem sabe o alfabeto? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. É isso. Tá as letrinhas aqui dentro. A gente vai chacoalhar, chacoalhar. A tia Aninha vai tirar um papelzinho com uma letra e imediatamente você, seu papai, sua mamãe, sua vovó, seus irmãos, quem tiver aí com você, galera, vamos todo mundo, mobiliza a sua casa. Vamos participar todo mundo junto, a família inteira. É muito legal essa brincadeira. Vocês vão ter que correr imediatamente e pegar um objeto com a letra, tá bom? Por exemplo, a tia Aninha vai tirar aqui o papelzinho com a letra B. Você tem que correr na sua casa, na cozinha, no quarto, no banheiro, sei lá onde, na casa inteira, e trazer até na frente da sua televisão, ou da onde você está assistindo, do celular, de algum lugar, e escrever aí no nosso chat que você pegou. Vamos ver quem consegue pegar o objeto primeiro. Tem que ser muito rápido. Quem topa fazer essa brincadeira comigo? Vamos lá. Você topa, tia Aninha, me ajudar? Ô, tia Aninha, a gente não decide. Espera aí, vou chacoalhar. Tira um papelzinho, tia Aninha. Que letra? Pera, faz um suspense. Tchan, 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 tchan. Você vai correr aí na sua casa e pegar um objeto com a letra P. P de pato. Corre, corre, corre. Vai mamãe, vai papai. Corre pra cozinha, corre pro banheiro. Gente, tem muitos objetos com a letra P. Tá fácil, hein? Vamos ver quem vai conseguir pegar esse objeto. Vamos, gente, vamos. Com a letra P, o que eu pegaria na minha casa? O que você pegaria, tia Aninha? Um prato. Um prato. Tia Aninha já deu a dica. E aí, galerinha, o que vocês pegaram aí? Nossa, tem prato, tem... Panela. O que mais, tia Aninha? Me ajuda, minha cabeça está muito fraca. Tem pipoca, pente. Pente, até o pastor já estava acelerado aqui. Então, muitos objetos. Legal, vamos para outra letra? Peraí, tia Aninha, vamos chacoalhar. Pega um papelzinho. E agora, o que será? Letra... Isso é difícil. Ixi. Deixa eu ver, tia Aninha. Será? Eu acho que não. Essa galerinha é muito esperta. E a família inteira está mobilizada, está todo mundo correndo dentro de casa para achar. Pessoal, objeto com a letra... R. Corre, gente, com a letra R. O que tem na sua casa com a letra R? Poxa, deixa eu pensar. Rato não, pelo amor de Deus, que eu morro de medo de rato. Rato não. Vamos pensar, tia Aninha, com a letra R. O que a gente pode dar uma dica para as crianças? Coloquem aí no chat a hora que vocês pegarem o objeto. Vamos lá, vamos lá.
Vamos ver quem vai achar mais objetos? Os meninos ou as meninas? Corre, 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 corre. Mamãe, ajuda o seu filhinho, irmão. Corre, ajuda o seu irmãozinho. Corre, corre. Com a letra R, a gente pode pegar um Rodo. rodo. Um rodo. As mamães amam rodo. Eu, particularmente, não sou muito fã, não. Que mais, tia Aninha? Estou pensando. Gente, pelo amor de Deus. Com R, gente. Uma roupa. Ô, gente, é óbvio, ninguém tá pelado, tá todo mundo de roupa. Última letra que a gente vai tirar. Peraí. Que letra será que vai sair agora? Tchan, 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 tchan. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver. Complicou. Será que a gente tira outra? Não. Vamos deixar, porque essa galerinha é esperta. Corra na sua casa e procura. Nossa, será que vai ter? Vamos tentar. Um objeto com a palavra... Com a letra Z. Com a letra, né? Com a letra Z. Tem uma zebra na sua casa? Essa mesmo que você vai pegar. Que mais, Xaninha? Muito difícil, preciso de um tempo. Um tempo. Eu vou contar vou fazer uma contagem regressiva. E vocês corram, porque vocês são muito rápidos e ágeis. Eu já pensei numa palavra aqui, que pode ter nas casas. Espera aí. 5, 4, 3, 2, 1. Quem pegou um zíper? Zíper é com Z? Um zíper, gente. O que mais que vocês pegaram aí? Ah, galerinha, eu gosto muito de... Essa brincadeira chama Stop Humano. Olha que chique, Stop Humano. Tianinha, obrigada. Pode tomar água agora, tá? Isso, leva a caixinha para mim, por favor. Galerinha, brinque mais disso com a sua família. Coloque uma criança aí para tirar uma letrinha. E vocês podem brincar de procurar vários objetos. E também pode ser por escrito, é bem legal. Quem terminar primeiro ganha pontos. Faça uma competição esse tempo. Esse final de semana você pode, agora, no fim desse domingo, fazer uma brincadeira com a sua família. O que você acha? Bom, domingo passado, o pastor esteve aqui e conversou com vocês sobre uma tempestade que aconteceu, não é verdade? Quem aí se lembra dessa tempestade? Eu lembro de uma coisa que ficou gravada na minha memória. Sabe o quê? Que Jesus ficou dormindo. Gente, como assim que ele ficou dormindo? Peraí, ele ficou dormindo e ele estava com a cabeça em cima de um travesseiro. Vieram várias dúvidas na minha cabeça, sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus, como pode, em meio a tanta tempestade? Imagine, estava todo mundo morrendo de medo. Jesus dormindo. É muita tranquilidade, é muita paz, não é, galerinha? E hoje eu vim aqui, sabe por quê? Porque o pastor me convidou para fazer a entrevista com o ilustríssimo, bravíssimo, belíssimo, lindíssimo, fofíssimo, travesseiro de Jesus! Olá, travesseiro! Olá, tia Jujuba! Olá, criançada! Obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, mas muito mesmo. Você não sabe como que você é famosa lá no mundo dos travesseiros, sabia, tia Jujuba? A gente assiste você, a gente fica feliz toda vez que você fala daquele jeito, assim, ó. Olá, criançada! Ai, meu Deus, gente, eu preciso fazer uma coisa. É tanta pergunta, tanta coisa que eu quero perguntar, que eu fiz até umas anotações, para mim não esquecer de nada. Mas antes de tudo isso, travesseiro, eu posso fazer uma coisinha? Claro, sem problema. Estou aqui hoje para a gente poder participar junto. Vamos lembrar a nossa galerinha que nós fizemos o teste e ninguém aqui está com Covid, não é verdade? Sim, estamos todos seguros. Então, eu posso te dar um abraço? Mas é claro, com certeza.
Gente, ele é fofinho de verdade. Ai, acho que até eu dormiria naquele barco. Dormiria nada, eu sou medrosa. Eu ia estar morrendo de medo. Mas, gente, ó, ele é muito fofinho. Ai, travesseirinho. As crianças estavam muito ansiosas para saber quem que era essa ilustríssima presença que viria aqui hoje com a gente. Ô, galerinha, fala aqui para mim. Vocês estavam ou não estavam ansiosos? Escutou o travesseirinho? Ainda não, acho que está meio baixo. Gente, por favor, vocês não me façam passar vergonha, né? Pelo amor de Deus, dá um grito alto aí. Espera aí, travesseirinho. Por favor, hein? Galerinha, vocês estavam ou não estavam ansiosos para ver o travesseirinho? E agora? Ah, agora eu escutei muito. Eu escutei o grito mais forte das meninas, sabia, tia Jujuba? Ah, mas isso é óbvio. Ah, nós meninas, nós somos mais, né? A gente é mais forte. Os meninos, dá um grito grosso aí. Peraí. Os meninos vão dar um grito bem grosso agora, tá? Meninos, vocês estavam ansiosos? Tremeu aqui, hein? Agora chegou bem forte mesmo. Eu até assustei aqui. É que eu sou um travesseiro, senão eu tinha feito até xixi na calça. Galerinha, no nosso último domingo, a gente falou sobre aquela forte tempestade. A gente não, né? O pastor, porque eu estava lá na praia, passeando, tirando férias com a minha família. E a gente viu que ficou todo mundo apavorado. Enquanto isso, Jesus, ó, dormia tranquilamente na almofada. Está lá em Marcos 4:38. Galerinha, essa almofada, esse travesseiro, ele é muito gostoso. Ele deve ser muito especial, não é verdade? Sim ou não? Por isso, a gente se esforçou para trazer o nosso travesseirinho aqui, para a gente conversar mais sobre essa passagem bíblica e, assim, ver de pertinho mesmo esse travesseirinho que presenciou essa cena, que foi maravilhosamente, que trouxe muitos ensinamentos para nós. Nós estamos aprendemos semana passada que o Senhor está no nosso barquinho, a gente não precisa ter medo, e hoje a gente vai aprender mais ainda com o travesseirinho de Jesus. Eu apresento a vocês a nossa almofadinha, e a partir de agora nós vamos brincar de entrevista, tá bom? Por favor, travesseirinho, eu sou a apresentadora do nosso programa Almofadinha de Jesus, ok? Ok, estou entendendo. Belezinha. Primeiramente, vamos começar bem sério agora, porque o nosso papo é sério, tá bom? Tá bom, tudo bem. Belezinha. Primeiramente, bem sério, hein? Primeiramente, muito obrigada, senhor Almofado, por estar presente no nosso programa de hoje. Na verdade, eu não preciso me chamar de senhor Almofado, não. Esse não é meu nome verdadeiro. Eu pensei que você chamava Almofado. Não, na verdade, eu nasci há muito tempo atrás. Eu sou filho do seu Almofadão e da dona Almofadinha, sim. Eles foram muito especiais para mim. Aliás, posso mandar um beijo para o meu pai e para minha mãe? Claro, senhor Almofadaço. Então, o seu Almofadão. Almofadão, tá bom. Eu também vou mandar um beijo. Um beijo, senhor Almofadão e senhora Almofadinha. E um beijo para a família. Na verdade, é a primeira vez que eu apareço no YouTube. Eu acho que agora eu vou ser youtuber de verdade. Eles colocaram o meu nome de Fofuxo. Então, eu adoro esse nome. Pode me chamar assim daqui para frente, tá bom? Mas eles tiveram toda a razão, Fofuxo, porque você é muito fofinho mesmo. Nós estamos muito felizes em te receber aqui. E agora nós vamos conversar mais com as crianças. Mas antes, peraí, que tal você me contar um pouquinho da sua história? Me contar um pouquinho sobre você. A gente é assim, meio curioso e a gente quer saber mais sobre você. Olha, e como você está vendo, eu sou uma almofada, o Fofuxo. A minha função, a minha tarefa é uma das mais especiais da humanidade. Por quê? As pessoas sempre me procuram quando estão cansadas. Então, a minha tarefa principal é dar um pouco de alívio, de descanso, para aquelas pessoas que estão cansadas, esgotadas, precisando de cochilinho, repouso. Você entende, né, tia Jujuba? Eu dou um colinho carinhoso para todos eles e depois de um certo momento, tá lá,
eles já estão todos renovados. Isso é muito legal. Eu amo fazer o meu trabalho. Quem aí dorme com um travesseiro fofinho? Então, eu vou contar até 10 para você correr pegar o seu travesseiro. Para a gente também conhecer os travesseiros das crianças. O que você acha, fofucho? Ótima ideia. Eu vou conhecer meus primos e parentes. Então, corre lá. Eu vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 8 e meio, 9, 9 e 25, 10! 10! Olha, fofucho, quantos travesseiros lindos! Fofucho, você tá vendo aquele ali? Que tem uma capa de... Parece que é um Homem-Aranha desenhado. Ai, das meninas de Pequena Sereia. Nossa, quanto travesseiro lindo! Olha lá, fofucho, seus parentes. Todos são parentes, primos, tios, mas eu vou dizer uma coisa, tá bom? Eu vou até chacoalhar mais os meus braços aqui, ó. Quer ver? Ó? Nossa, meu Deus, ele Um tchau para a turminha, que todos os meus amigos estão aí. Tchau, gente, mas eu sou mais fofinho, tá bom? Tá bom, gente, nós sabemos que pela Bíblia, é lógico, o nosso livro que a gente lê e aprende muito, que o travesseirinho estava lá com os discípulos no dia da grande tempestade. Me diz uma coisa, fofucho, você sempre foi um travesseiro de embarcações? Não, na verdade, aquele foi o primeiro dia que eu naveguei lá pelo mar da Galileia. Eu nunca tinha entrado num barco antes. Eu nasci na loja de tecidos lá do senhor Baltazar. De lá eu fui para uma casa de um homem, um pescador que se chamava Pedro. Muitas vezes ele chegava em casa tarde, muito tarde, das pescarias que ele fazia. Ele chegava tão exausto, deitava sobre mim, dormia como uma pedra. Gostou dessa, tia Jujuba? Pedro dormia como uma pedra. É tudo com P. Pedro dormia de uma pedra. Pedro, pedra. É, isso aí. Galerinha, nossa, eu também quando fico cansada, eu não vejo a hora de chegar a tomar um banho, deitar na minha cama, com o meu travesseiro, que delícia. Eu gosto de dormir, viu, fofucho? Gosto muito. Mas espera aí, você falou de Pedro. Eu conheço esse nome. Por acaso esse Pedro é aquele que se tornou discípulo de Jesus? Exatamente. Ele mesmo. Inclusive, foi ele que me levou para o barco naquela noite tão especial, memorável, relembrável. Ai, coisa maravilhosa. Pera, deixa eu falar um pouco. Uau! Que legal! Meu Deus, eu queria estar no seu lugar. Mas espera aí. As pessoas dizem que o travesseiro é o nosso maior confidente. Tem gente que quando fica nervoso vai lá no quarto, pega o travesseiro e abraça assim com força. Tem gente que quando está triste vai lá, pega o travesseiro assim e chora e desabafa. E por muitas vezes um monte de gente faz isso. Você aí de casa faz isso? Coloca aí no chat. Quando você está nervoso ou quando você está triste, corre no seu quarto, pega o seu travesseiro e vai lá desabafar. Eu não gosto muito assim de ficar falando fofoca, mas é que eu queria saber uma coisa, fofucho. A gente não vai contar para ninguém aqui. A gente quer só aprender mais. Então, o que o Pedro contava para você? Olha a fofoca, hein, tia Jujuba. Isso não é de Deus, hein? Bom, eu não posso falar tudo que ele falava comigo, porque seria fofoca. Naquelas noites de aflições dele, mas... Tá bom, eu posso dizer que Pedro é um homem muito estressado. Ele era muito nervoso. Ele ficava irritado com qualquer coisa. Quando ele não pescava, então, vixe, sai de perto. Um dia, ele até me jogou contra a parede, sabia? Ai, como eu fiquei... Peraí, nossa, você se machucou? Não, eu sou uma almofada, né, tia Jujuba? Eu não tenho ossos, e nem pele, nem nada, mas machucou minha alma e meu coração. Às vezes essas feridas doem mais do que um machucado de verdade na pele, né? Como eu fiquei triste aquela noite, sabe por quê? Eu achei que ele não gostasse mais de mim, mas logo em seguida ele me pegou, me limpou, me ajeitou dali e daqui,
e me colocou debaixo da sua cabeça. Ufa, sempre nós fomos bons amigos, sabia? Mas espera aí, pelo que você me contou aí, então Pedro era um homem muito estressado? Vixe, muito. Como diz o meu amigo, o Caju, ele fala assim, nossa, mas é muito mesmo. Eu assisto o tio Caju também, sabia? Um beijo, tio Caju, para você também. Um beijo, Caju, e Amora, e Bé, e todo mundo da fazenda aí. Todos da fazenda. Mas sabe o que aconteceu? Um dia ele chegou em casa de uma maneira muito diferente. Eu nunca tinha visto ele daquela forma. Eu sabia que tinha algo estranho no ar, então eu fiquei bem atento. Escutei ele falando lá na sala que havia conhecido um homem diferente, que aquele dia ele tinha pescado muitos peixes. Eu achei que ele tinha conhecido o dono da peixaria, mas não era. Ele disse que havia conhecido um tal de Jesus. Ah, eu conheço essa história, fofucho. Foi aí que tudo começou. Foi aí que Pedro encontrou Jesus e passou a ser discípulo do mestre. Ele caminhava juntinho com o mestre. E eu tenho certeza que ele deve ter ouvido muita história e deve ter compartilhado com você. Você deve ter escutado cada história. Sim, muitas histórias. Eu podia ficar aqui o dia inteiro falando dessas coisas. Mas para mim o dia mais especial, sabe quando foi? Foi quando ele me levou para conhecer Jesus. Que dia maravilhoso. Eu estava no meu quarto, deitado como sempre. Sabe que eu sou uma almofada, né? Eu estava deitado como sempre. De repente ele me pegou e colocou entre as bagagens. Achei aquilo estranho. De repente eu percebi que ele estava fazendo uma viagem. E de repente eu percebi que eu estava entrando no barco. E de repente eu percebi que eu estava com um monte de pessoas. E de repente eu percebi, Jesus, lá estava ele. Todo mundo estava falando dele, que ele era um homem muito especial. Eu nunca imaginei que um dia aquela almofadinha sem graça lá da loja do seu Baltazar poderia conhecer Jesus. Eu fiquei tão emocionado. Ai, meu Deus, eu queria ser você. Já pensou ver Jesus de pertinho? Olha, eu posso até não ver Jesus, mas, fofucho, eu vou te contar um segredo. Eu não vejo, mas eu sinto Jesus perto de mim. Mas esse momento deve ter sido um dos momentos mais importantes da sua vida, fofucho. Demais, demais, demais. Mas o melhor ainda estava por vir, sabia? Eu estava lá junto com algumas tralhas de pesca, perto dos remos do barco, lá na popa, lá na parte de trás do barco. Eu já estava feliz só de estar ali com aqueles homens e vendo Jesus bem de perto, mas de repente, você não sabe o que aconteceu, tia Jujuba. E o que? Me conta. Jesus, atravessou o barco e andou na minha direção, me pegou nos seus braços e foi para a parte de trás lá do barco. Você não imagina. Ele pegou, o que me fala? Ele deitou sua cabecinha bem no meu colinho. Que dia especial! Gente, que delícia! Já pensou? Jesus deitar no seu colo. Gente, eu queria ser você, viu, fofucho? Meu Deus, que experiência maravilhosa! Mas eu fiquei sabendo que teve uma grande tempestade naquele dia, fofucho. O barco quase afundou. Imagina o medo. Mas me fala, seja sincera agora. Isso foi um problema para você, fofucho? Sim, eu me lembro muito bem daquele dia. De repente, um vento muito forte começou a sacudir o barquinho. As ondas muito altas começaram a se levantar. Eu até fiquei um pouquinho preocupado naquele momento. Mas como eu olhei para o lado e vi que todos eram pescadores muito experientes, eu então fiquei ali quietinho, só curtindo o meu momento com Jesus, o Filho de Deus. Eu também ficaria curtindo esse momento maravilhoso que você passou. Nossa, meu Deus, muito especial. Caraca, meu Deus. Pode falar caraca? Pode. É porque é muito genial, gente. É muito especial. Ô, fofucho, mas tem um problema aí. Você sabe qual é? Pera aí que eu vou te falar, Os discípulos não ficaram igual você, tranquilão assim, não. Eles ficaram tudo com medo, tudo aterrorizado, com medo do barco afogar, discípulo afogar e o barco
afundar. Agora eu falei certo, né? De acordo com a Bíblia. Já pensou, eles estavam morrendo de medo. Foi exatamente o que eu vi acontecer. De repente, todos começaram a correr, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e começaram a gritar, e começaram a ficar bravos, nervosos. Aí sim eu me preocupei, porque se os pescadores estavam com medo, é que a coisa estava muito feia mesmo. Eu estava quase começando a gritar. Sabe aquele grito dos meninos, das meninas? Eu quase gritei desse jeito. Mas quando eu olhei para Jesus, ali no meu colinho, bem pertinho de mim, eu vi a paz, a segurança, e tudo isso encheu meu coração. E eu fiquei calmo, tranquilo e sereno. Ai, gente, acho que só de olhar para Jesus eu ficaria igual a você. Não, tudo eu ficaria igual a você, né? É engraçado isso. Acho que a gente tem muito em comum, viu, Fofuxo? Eu sou muito parecida com você, mas só tem uma coisa. Eu ficaria tranquila, mas eu ficaria com medo. E os discípulos? Você lá, né? Deitadinho com Jesus. Aliás, Jesus deitadinho no seu colinho. E os discípulos? Eles ficaram desesperados. Eu fiquei olhando Pedro. O Pedro é um homem forte, corajoso. E, de repente, começou a ficar chorando de medo lá. Correram até no fundo do barco. E todos começaram a sacudir Jesus. Jesus, Jesus. E o que eu vi acontecer foi incrível. Jesus levantou, olhou para o vento, para o mar, e disse para o vento: para de soprar. Pera. Repete isso. Não tem como fazer o vento parar. Pera aí, repete. Jesus olhou para o vento e disse: para de soprar. Exatamente. E tem mais, hein? Ele olhou para o mar e falou: fica quieto, acalma-te. E sabe o que aconteceu? Tudo ficou maravilhosamente tranquilo. E depois, ele simplesmente voltou a descansar no meu colinho. Jesus é demais, tia Jujuba, é demais. É verdade. Fofuxo, que delícia ter participado, ter visto e ter vivido tudo isso. Que experiência maravilhosa. Agora, Fofuxo, muitas crianças estão nos assistindo agora. Estão enfrentando momentos difíceis, as famosas tempestades, problemas, dificuldades, que são as tempestades das nossas vidas, né? Da nossa vida de humano. Algumas ainda não conhecem Jesus e não experimentaram o poder dele na vida delas. Eu acho que hoje, assistindo você, as crianças poderiam ter um pouco de, vamos dizer, de se espelhar em você, porque você ficou calmo, ficou tranquilo, você viveu isso na pele, na hora ali. Foi, meu Deus, eu imagino o quanto que deve ter sido genial, muito maneiro. Mas espera. Eu quero que você fale agora do fundo do seu coração. Quero que você dê uma dica para as crianças. Que você fale sobre Jesus para elas. E que você teve essa experiência? Você deve ter tido muito conhecimento e aprendizado. E eu queria que você deixasse agora uma mensagem para as crianças. Olha, tia Jujuba, foi uma experiência maravilhosa. Mas a tempestade dá medo, sabia? Muito medo. Eu tive momentos que eu achei que realmente a gente ia afundar. Mas sabe o que eu descobri e quero contar para todas as crianças? É que quanto mais perto de Jesus a gente estiver, mais calmo a gente fica. Mais perto de Jesus a gente está, mais tranquilo a gente fica. As tempestades dão medo, a gente fica com medo. Mas com Jesus pertinho, a gente sente aquela paz, segurança. Ainda que a tempestade fique sacudindo o nosso barquinho, a gente confia, a gente descansa e a gente consegue repousar na segurança de que Jesus está com a gente. Então, criançada, não tenham medo da tempestade. Precisam ficar perto de Jesus. Não esqueçam disso. Perto de Jesus, longe do medo. Longe de Jesus, perto do medo. Você quer ficar de qual lado? Bem pertinho de Jesus ou bem pertinho do medo? E você, tia Jujuba, você quer ficar perto de quem? De Jesus? Tá doido?
Eu quero ficar bem pertinho de Jesus, porque assim eu sei que o medo vai estar bem longe de mim. Isso mesmo. Quanto mais perto de Jesus, mais a gente manda o medo embora. Tá bom, criançada? Fiquem com Deus e que vocês fiquem... Mas espera! Você já vai? Tá tão gostoso o nosso papo aqui. É que daqui a pouco já vai começar o culto lá da IPI e eu assisto ao vivo. É verdade, o culto para os adultos, né? E eles vão fazer a transmissão ao vivo, vai começar uma série de mensagens aliviando a bagagem. Eu não posso perder, porque eu também, como travesseiro, fico sempre no meio de muita bagagem. É verdade. Galerinha, que papo gostoso, né? A gente brincou hoje de entrevistar, a gente brincou daquele negócio da letra. Gente, stop humano. Gente, eu tô com algum problema de memória. Não tô normal. Ai, travesseirinho, eu vou ter que começar a fazer uns treinos mais... Travesseirinho, fofucho, né? Agora sei seu nome. A gente agora já é amigo. Peraí que eu vou dar um toquinho aqui. Peraí. Bate aqui. Aê! Agora a nossa amizade está firmada em Cristo. E olha, quando você quiser, quando você puder, venha mais vezes aqui e nos conte mais experiências que você teve, tá bom? Tá bom, tia Jujuba. Obrigado pelo convite. Obrigado, criançada. Um beijo e fiquem bem pertinho de Jesus e mandem o medo embora, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, travesseirinho. Até a próxima, galerinha. O nosso momento está encerrando. Que pena. Estou triste, mas estou feliz. Triste porque vai demorar mais segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No próximo 7 dias para a gente se encontrar. No próximo domingo. Mas passa rapidinho. Tem aula online, tem tarefa, tem que ajudar a mamãe em casa, tem muita atividade para fazer. Me diga não, melhor. Vamos fazer uma coisa mais interessante agora? Coloque aí na sua cabecinha um medo que você tá, ou que você tem. Alguma coisa que te deixa preso, que você se sente sufocado. Alguma coisa que te deixa amedrontado. Ou algum problema, alguma dificuldade que está difícil aí de resolver. Coloca na sua cabecinha. Eu estou ruim de memória, mas eu ainda consigo pensar. E eu estou colocando na minha cabecinha agora o meu medo. Aquilo que me deixa longe de Jesus. Porque quando a gente está com medo, a gente fica longe de Jesus. Os nossos pensamentos são ruins, as nossas atitudes são ruins, não é verdade? E agora, nós vamos fazer uma coisa muito importante quando a gente está com medo. A gente tem que conversar, a gente tem que contar para o papai e para a mamãe, se está com medo de alguma coisa, se está com medo de não resolver algum problema, mas eu tenho um cara muito meu amigo, que é Jesus, é meu amigo, é seu amigo também, garanto isso com toda certeza absoluta, que tira todo o medo do coração. E é para ele que a gente vai contar agora. Como que a gente faz isso, galerinha? Eu sei. Pega aí o seu telefone celular, procure no seu WhatsApp Jesus. Achou? Não? Pensei que você ia fazer uma chamada de vídeo agora. Não, galerinha. Agora a gente vai conversar com Jesus através das nossas orações, levando até Ele, através das nossas orações, tudo aquilo que deixa o nosso coração aflito. Bora lá? Feche seu olhinho, a tia vai falar e você pode repetir, ok? Senhor Jesus, muito obrigada por esta noite. Que o Senhor possa transbordar o meu coração com a sua paz. Que o medo esteja bem longe de mim, porque eu quero estar bem pertinho de você. Senhor, me proteja, cuida da minha família, cuida dos meus amigos e hoje, meu Papai do céu, em nome de Jesus, em especial, tira esse medo que eu estou pensando. Que esse medo vá embora e que no lugar dele entre na minha cabeça
esse ensinamento de hoje, que nós devemos ter fé, devemos confiar e, acima de tudo, descansar no seu colinho. Assim te pedimos, querido Deus, e que semana que vem eu possa estar cheio de saúde para assistir a Tia Jujuba de novo. Assim eu te peço e te agradeço, e a gente vai dar um amém super, hiper, mega, power, gigante, de grande, de alto. Eu vou contar até 3. Encha o seu pulmão, seus, né, são 2. Encha os seus pulmões de ar. Bem forte, eu não aguento muito. Agora eu vou contar até 3 e eu pulo com o amém, ok? 1, 2, 3...